João capítulo 17, versículo 16, Jesus fala: eles não são deste mundo, assim como eu não sou deste mundo. E o que Jesus estava se referindo era que tanto os seus discípulos quanto ele não são deste mundo, ou seja, não pertencem a este mundo, apesar de estarem neste mundo naquele momento. Isso também serve para nós, porque apesar de nós estarmos aqui nesse mundo, nós não somos deste mundo, não pertencemos a este mundo. Isso quer dizer que as coisas deste mundo não competem a nós, ou seja, a nossa mentalidade não tem que ser desse mundo, os nossos comportamentos não tem que ser com os padrões desse mundo. O que a gente pensa, o que a gente fala, a maneira como a gente enxerga as coisas não tem que ser com os padrões desse mundo. E é interessante que quando a gente se muda de um lugar para o outro, geograficamente, quando a gente faz essas mudanças, a gente percebe tantas coisas que acontecem dentro de nós nessas mudanças, porque a gente leva a bagagem do lugar onde a gente morava antes, aí a gente chega num outro contexto, numa outra realidade, e a gente enxerga a realidade daquele lugar, só que a gente não consegue enxergar a realidade daquele lugar com o olhar das pessoas que são daquele lugar. Eu não sei se você consegue compreender o que eu estou tentando dizer, mas um exemplo prático para isso eu me lembro que quando eu me mudei, há muitos anos atrás, que eu me mudei a gente já fez várias mudanças ao longo da vida, desde criança, eu já mudei muito com os meus pais, mas uma mudança mais marcante que eu posso lembrar é quando aos 18 anos eu me mudei do Ceará, de Fortaleza, para ir morar na fronteira ali, Brasil-Paraguai. Então foi uma mudança muito drástica para mim, aquela foi das primeiras e mais marcantes que eu tive. E não só por todo o contexto que eu estava vivendo na época, mas também por tanta diferença de um lugar para o outro. Para começar, o tamanho da cidade. Fortaleza é uma cidade imensa, uma cidade de praia, uma cidade turística. E é calor o tempo todo. No inverno lá é chuva. E aí a gente vai morar num lugar que é frio, que esfria, né? E o frio é bem forte, que é uma cidade pequena. Ponta Porã e Pedro Juan, ali era uma cidade pequena, cidades pequenas comparadas a onde eu tinha vindo, e a cultura era totalmente diferente, a comida diferente, a língua era diferente, o jeito das pessoas, tudo era muito diferente, e o clima. Então foi muito drástico, mas o ponto que eu quero compartilhar aqui nessa mudança é que naquele tempo eu me lembro que as pessoas que eram dali, daquele lugar, eles tinham uma visão diferente da que eu tinha do lugar. Por exemplo, eu me lembro muito bem, porque assim, logo que eu cheguei ali, pouco tempo depois eu fui fazer faculdade numa universidade lá do lado do Brasil, em Ponta Porã, uma universidade estadual. E eu lembro de colegas meus que me davam carona muitas vezes, né, que me levavam até minha casa, e nessa época eu morava do lado do Paraguai, que ali é fronteira, só atravessar a rua. As pessoas às vezes falavam assim: eu tenho medo de atravessar para o outro lado, eu tenho medo de ir para a fronteira, lá do outro lado, porque é perigoso. Eu falei: meu Deus, para mim é uma coisa só, é só atravessar a rua. Eu não conseguia ver essa linha divisória. E eles conseguiam imaginar, eles conseguiam se ver assim: eu sou daqui, aquele é de lá. Eu sou assim, aquele é daquele jeito. Eu como isso, aquele come aquilo. Eu falo assim, aquele fala assim. E eu, quando cheguei, eu fui inserida ali com a minha bagagem, com a minha visão diferente daquele lugar. Para mim era uma coisa só. Era como se eu estivesse atravessando a rua e eu estivesse no mesmo lugar. Claro que a língua era outra, a cultura era outra, mas eu não via essa maneira como eles viam, de questão de perigo, às vezes até certos preconceitos que tinham um lado contra o outro, sabe? Isso não é generalizado, não posso dizer que isso é geral, mas eu vi algumas coisas assim, como aquele não gostar de se misturar com aquele outro não se misturar muito com aquele. Mas uma coisa que eu via muito interessante é que o outro lado, o lado do Paraguai, eles eram muito receptivos e abertos à cultura brasileira. Eles falavam espanhol, que é o castelhano deles, o guarani, que é a língua natural deles, e português. Então eles sabiam falar as 3 línguas. E aí eu via os meus colegas do outro lado, os brasileiros, eles falavam só o português, e muitos, não é geral, mas muitos não falavam espanhol. É como se não tivesse necessidade de aprender o espanhol, porque o paraguaio já sabe falar o português mesmo, então a gente vai se entendendo no portunhol e assim tá bom.
Mas o que é interessante e o ponto onde eu quero chegar, para que não fique tão longo esse vídeo, uma breve reflexão, é que quando a gente não pertence ao lugar, a nossa visão não é como as pessoas daquele lugar. Se você chegar num lugar, você não vai ter a mesma percepção de quem é dali. Então você tem um olhar diferenciado para as coisas. E é isso que Jesus tenta nos instruir na sua palavra, quando ele diz: nós não pertencemos a este mundo, não somos deste mundo. Eles não são como eu também não sou. Então, eles não são como eu também não sou, isso a gente tem que trazer para a nossa realidade. Eu não sou deste mundo, então eu estou nesse mundo, eu estou inserida. Agora que eu faço parte deste mundo, eu tenho que ter um olhar diferenciado de tudo. O meu olhar não pode ser igual ao olhar das pessoas que são ou que estão nesse mundo. Eu não posso ter aqueles comportamentos, aqueles pensamentos de quem é daquele lugar, de quem fala, das pessoas do jeito que falam. Então, hoje a gente está num outro contexto, eu posso dizer, uma outra mudança geográfica que também tem sido muito forte e marcante na minha vida, é que agora eu moro num outro país ainda mais longe, que fala outra língua, né? Então, morando aqui nos Estados Unidos há 3 anos, eu enxergo também a mesma coisa que eu enxergava quando eu me mudei lá para outra fronteira. Eu enxergo que tem pessoas que são mais abertas a interagir com pessoas de outra cultura, como tem pessoas que são mais fechadas. Vou trazer para o contexto mais próximo, onde eu mais convivo, que é na igreja, né? Entre os brasileiros. Eu estou entre brasileiros, então eu também estou entre americanos, mas eu estou muito entre brasileiros. Então o que eu percebo? As pessoas falam, eu sou assim, de onde eu vim é assim, de onde eu vim é essa cultura. E aqui a gente está para se adaptar, mas lembrando que aqui não é o nosso lugar, nós não pertencemos a este lugar. Ou seja, os comportamentos do mundo, seja Estados Unidos, seja Brasil, seja Paraguai, seja Europa, qualquer lugar, não podem ser os meus comportamentos, porque eu não pertenço a esse lugar. Eu estou nesse lugar, mas eu não pertenço a ele, porque o meu lar é o céu, o seu também. Se você é cristão, isso você tem que ter em mente. Então, essas divisões que existem muitas vezes em fronteiras, a gente traz para o nosso cotidiano e a gente começa a fazer isso às vezes dentro da igreja, dentro da nossa casa, e a gente começa a se comportar como quem é do mundo. Na igreja muitas vezes a gente vê isso, e Jesus combatia isso, porque Jesus dizia: de quem dizes que vocês são? Porque uns dizem: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e vocês de quem são? Eu sou de Jesus, eu não sou nem de um nem de outro. Então isso a gente tem que ter em mente. Na igreja a gente vê muito isso. Aquele é de fulano, aquele é de ciclano. Não, eu sou de Jesus e eu não sou desse mundo. Eu pertenço ao Senhor e eu não pertenço a esse mundo. Então, a quem eu quero agradar? A Jesus. Eu nunca gostei de olhar como linhas de divisões. Eu nunca gostei disso. Eu sempre tive problema com linhas de divisão. Chegando aqui, muitas vezes a gente via assim: aquele grupo é um, aquele outro grupo é outro, aquele outro grupo é outro. Eu sempre tentei me dar bem com todos os grupos, eu sempre tentei dar o meu melhor onde eu estivesse. Muitas vezes eu erro muitas vezes, mas eu tento colocar em prática essa palavra, que eu não sou daqui. Então eu não sou do grupo A, eu não sou do grupo B, eu não sou do grupo C. Eu estou aqui, mas aonde eu estiver eu tenho que fazer diferença, esse tem que ser o meu olhar. Eu sou de Cristo e eu sou do céu, então eu não sou aqui, eu sou cidadã do céu. Eu estou nesse país, mas eu sou cidadã do céu, então o meu comportamento tem que carregar isso. As pessoas têm que ver em mim que eu trago isso do céu e que eu tenho esse comportamento. E é muito difícil colocar em prática muitas vezes, porque a gente vê as divisões, são claras, né, na frente da gente. E se a gente não cuidar e não vigiar, daqui a pouco a gente faz a mesma coisa. E em nome de Jesus eu quero te alertar e te dizer: você não é desse mundo, você não pertence a esse mundo. Então não aceite comportamentos e coisas desse mundo entrarem na sua vida. Não aceite divisões, não aceite espírito de contenda, de divisão entrar na sua vida. Não aceite ver limites onde Deus não colocou. Muitas vezes o homem, nós colocamos limites. E só tem um que gosta de divisões, que a gente já sabe quem é, e quem tirou um terço lá do céu e levou consigo, porque ele tem, tanto ele gosta das divisões, como ele gosta de
fazer com que as pessoas se dividam e traz consigo várias pessoas, ele consegue seguidores, que é o inimigo das nossas almas. Mas eu não posso ceder a isso, eu não posso concordar com isso, porque eu não sou desse mundo, eu sou do céu. Eu não posso ceder e concordar e agir dessa forma. Então, hoje eu sou a mesma pessoa de quando eu tinha 18 anos e cheguei num lugar e enxerguei como sendo um lugar só e tentei abraçar todo mundo e tentei pertencer e fazer parte, dar o meu melhor a todo mundo, sabendo que eu não pertencia de fato àquele lugar, mas sim ao céu, mas que eu estava ali, e enquanto eu estava ali, é meu dever ter o comportamento que agrade ao Senhor. Então, agora não mudou, agora eu tenho muito mais idade, estou num outro contexto, mas eu também consigo ver que essas divisões não são de Deus. Só o inimigo é quem se alegra de ver divisões, de ver pessoas que de um lado não fala com o outro lado, que daquele lado não concorda com o outro lado e que não faz questão de se relacionar. Então, eu não estou aqui para isso. Eu não sou desse mundo e eu espero que você também não seja desse mundo e não haja como esse mundo. Então essa foi uma reflexão que Deus colocou no meu coração já há muitos dias e eu estou trazendo para você. Eu espero que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.